E mulherada virtuosa, mulherada que vive a vida sem medo, que vai à luta e que enfrenta a vida dia a dia, como vocês estão. E aí, estão renovando, estão saindo da rotina, estão criando noites diferentes para os cônjuges de vocês. Não deixe de fazer isso. A gente está insistindo nisso porque isso é importante, tá? Isso é muito importante para o relacionamento de todos os casais, tá? De todos os casais, muito importante fazer algo diferente, sair da rotina com a família, fazer algo diferente entre quatro paredes, só você e seu cônjuge. Isso é muito importante. Sabe por quê, mulherada? Muitas das vezes o que não encontra em casa, vai buscar lá fora. E vocês não querem isso, querem? Vocês querem que o esposo de vocês não ache em vocês e busque lá fora? Claro que não, né? Ele tem que achar em vocês. E vocês é um casal. E entre quatro paredes, a decisão é de vocês. O que vai acontecer, tá bom? Então, não deixe de renovar. E fora dessas quatro paredes, na família, você, o cônjuge e os filhos, faça algo diferente também, sempre, tá? Mas no particular de vocês, faça algo surpreendente. Tá bom, mulherada? Olha, e hoje eu quero conversar sobre um assunto com vocês, um assunto sério, né? Nós que somos mãe, principalmente, os pais também pode e deve ajudar, mas é uma responsabilidade muito grande, principalmente das mães, estar sempre sabendo o que os nossos filhos estão fazendo, aonde eles estão, com quem eles estão. Não é prender e sufocá-los, mas é sempre participar da vida deles, não só dentro de casa, mas também lá fora, sabendo com quem eles estão, o que eles estão fazendo, em qual caminho eles estão andando, tá? Eu vou contar para vocês um conto de reflexão que eu ouvi há muito tempo, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, ou mesmo ouvido esse conto de reflexão, mas eu vou contar para vocês o que eu lembro dele. Talvez não vou lembrar tudo, mas o mais importante eu vou lembrar assim, tá, gente? Eu ouvi um conto de reflexão de um rapaz que ele passou a vida dele toda roubando, pegando o que não era dele, porque quando a criança pega o que não é dela e um adulto vê e não ensina, ela nem sabe o que está fazendo. Então, este rapaz passou a vida dele toda, desde pequenininho, porque ele ia na casa de um coleguinha, aí na hora que ele ia embora, ele ia levando alguma coisinha do coleguinha dele, um brinquedinho, uma pecinha, alguma coisinha, e a mãe dele ia fazendo vista grossa, né? Não é certo. Aí na escola, quando comecei para a escola, a mesma coisa. Aí ele levava um lápis, ele levava uma borracha, uma cola. Isso tudo a gente tem que observar. Mas a mãe dele nunca repreendeu ele por isso, nunca procurou saber, nunca procurou saber. Às vezes a mãe perguntava para ele, aí ele falava, é lá da escola, é do meu colega. Mas ela não repreendeu ele. Ela não falou para ele que ele não podia fazer aquilo, que ele tinha que devolver, né? Nada disso. Então, ele não foi repreendido. Aí, nisso, ele cresceu, aí ele começou a levar outras coisas, como, assim, uma bicicleta, né? Da bicicleta, ele passou para a moto, ele passou a entrar na casa dos outros para roubar. Por quê? Porque a mãe dele não
corrigiu ele, não puniu ele de nada dos erros que ele foi fazendo, sabe? É punir, que eu tô falando, é com castigo, né, gente? É com a devolução, depois de maior, é com pedido de desculpa. A gente tem que estar atento a isso aos nossos filhos. Aí, até quando ele chegou no roubar carro, roubar banco, aí, um belo dia, numa troca de tiro com a polícia, ele acabou sendo baleado. E antes dele morrer, gente, ele falou, culpou a mãe dele. Ele falou para a mãe dele, na hora que a mãe dele estava lá, perto dele lá, né, gritando, chorando, que o filho dela estava morrendo. Aí ele falou para ela, a culpa é da senhora. A senhora, mãe, é culpada de eu estar morrendo tão cedo. Porque a senhora nunca quis saber de onde eram as coisas que eu trazia para casa, de onde era o dinheiro que eu trazia, de onde eram os eletrodomésticos que eu trazia para casa, nada. A senhora nunca quis saber de onde, a senhora só queria era usufruir do que eu trazia para casa e não queria saber, nunca quis saber de onde estava vindo, como eu estava conseguindo aquelas coisas. A senhora sempre foi assim, desde quando eu era pequena. Então, a culpa é da senhora de eu estar morrendo. E morreu. Então, nós mães, esse é um toque de reflexão muito, muito triste e que acontece no dia a dia de muita gente, tá? De muita gente. Às vezes até sim por falta da gente olhar para esse lado mesmo. A gente que trabalha, que sai de casa cedo, que chega em casa tarde, aí a gente não tira esse tempo para saber como é que tá os nossos filhos, como que tá o comportamento dos nossos filhos. Então a gente deixa essas coisas passar batido. E quando nós vai acordar, já está acontecendo uma coisa assim. Então, a gente tem que ficar de olho nos nossos filhos. O que é que eles estão trazendo para casa? Qual caminho os nossos filhos estão andando? Com que companhia os nossos filhos estão andando? Quem são as amizades dos nossos filhos? O que é que os nossos filhos têm feito na escola? Pega o número do telefone da escola, liga para saber o comportamento dos seus filhos na escola, se vocês não têm tempo, porque eu já tive essa falta de tempo também, tá, gente? Então, quero deixar para vocês isso. Eu nunca deixei de participar da vida dos meus meninos na escola, não. E sempre acompanhei os meus meninos, sempre procurei saber onde estava, com quem que ele estava, as amizades dos meus filhos. Então, se vocês fazem isso, vocês estão dando o melhor de vocês. Aí, se depois que os seus filhos tiverem maior, se eles seguirem um caminho que não foi o que você ensinou, você vai ficar triste, você vai sofrer, mas você não vai ter peso na consciência. Você não vai ficar com a consciência pesada, se eu tivesse feito assim, assado, não. Você fez o melhor que você pôde, você ensinou o melhor de você para ele. E buscou até o que você não tinha de melhor para ensinar para ele. Então, você vai sofrer, você vai ficar triste, mas você não vai ter peso na consciência. Porque você fez a sua parte. Mas, infelizmente, o seu filho ficou maior e não quis seguir os teus caminhos, os teus conselhos, os teus ensinamentos. Mas aí, o peso na consciência você não vai ter. Você vai, sofrer, vai ficar triste, vai mesmo. E o que você pode fazer a partir daí é não deixar de orar pelo seu filho. Não deixar de orar para que Deus proteja ele onde ele estiver, para que Deus proteja ele em qualquer caminho que ele tiver, para que Deus proteja ele do mal maior, para que Deus tome conta dele, para que Deus esconda ele aos olhos do inimigo, para que Deus esconda ele quando alguém tentar fazer um mal maior para ele, para que Deus possa esconder debaixo das asas dele e proteger ele sempre
Nunca esqueça de colocar os teus filhos nas tuas orações, principalmente se ele é um filho que está num caminho atravessado. Coloque ele sempre, especialmente, coloca toda a sua família, mas coloque este filho e especialmente nas mãos do Senhor, no caminho do Senhor. Peça que a luz do Senhor brilhe dentro dele, sempre, para todos os filhos, mas se tem algum que está dando mais trabalho, que está no caminho errado, não se esqueça de colocar aí nas mãos do Senhor, porque o Senhor pode ir nos caminhos aonde nós não pode ir, o Senhor pode ver o que nós não pode ver, tá? Então não esqueça disso, não esqueça de estar sempre acompanhando os seus filhos, aonde eles estão, os companheiros, os caminhos, na escola, tá bom, gente? Não esqueça disso, isso é uma responsabilidade que Deus deu para nós quando Ele nos deu os nossos filhos. Quando Ele nos confia a nós os nossos filhos, não é só para nós poder falar que é nosso filho, não. Mas é para isso, é para nós acompanhar, é para nós amar, é para nós educar, é para nós mimar, é para nós punir com um castigo. Tá bom, gente? Não é só passar a mão na cabeça, não, tá? Não queira achar que os filhos de vocês são melhor do que o dos outros, que os filhos de vocês não fazem isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, tá bom? Veja a vida com clareza, com verdade, sem venda, tá bom? Porque quando a gente põe uma venda nos olhos, é muito risco para os nossos filhos no dia de amanhã. Então, tira a venda. Não fique com venda nos olhos perante aos erros dos teus filhos, não. Porque não é só os filhos dos outros que erram, os nossos filhos também erram. E o erro maior é nosso, é quando nós vedamos os olhos, tapamos os ouvidos e não queremos ver ou ouvir que os nossos filhos estão errando. Porque se nós ver e ouvir, nós vamos conseguir ajudar eles a acertar mais e errar menos. Tá, gente? Ensine sempre isso para os teus filhos. Não seja uma mãe omissa, tá? Não seja um pai omisso. Cuide do caminho dos teus filhos enquanto vocês puderem. Cuide do caminho deles sempre e coloca eles sempre em oração. Tá bom, gente? Gente, comenta lá no canal. Comenta, curta o canal, deixa o like lá no canal. Esse canal é para nós, tá bom? É para nós, mulherada, é para a família. Bom dia. Até o próximo vídeo.